E já estamos de volta com o Agronotícias, segunda edição, ao vivo aqui, agora 1h30. Siga no canal AgroMais 24 horas de muita agroinformação para você. Hoje comemoramos o dia de toda a cadeia produtiva agrícola pecuária do país, o agronegócio que impulsiona a economia brasileira e a produção abastece o mundo. Sobre a importância desse setor que movimenta 1/4 do PIB do Brasil, eu converso agora com Karina Chiesi, que é coordenadora de agronegócio da BMJ Consultores. Muito boa tarde, Karina. Boa tarde, Simone. Um prazer estar aqui com vocês nesse dia. Prazer é todo nosso, viu? Ô, Karina, da produção no campo, do processamento e transformação na indústria, a distribuição e também comercialização. Produtos agrícolas da pecuária, da atividade aquícola, como você então avalia o desempenho do agronegócio? Os números do agronegócio são sempre impressionantes, né? Como você disse, aí respondendo por quase 1/4 do PIB brasileiro, sempre batendo em franco crescimento, configurando no ranking dos 5 maiores produtores agrícolas do mundo, ao lado de China, Rússia, Índia e Estados Unidos. E respondendo, né, pela segurança alimentar de quase 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo, né, segurança alimentar nacional e mundial também. Então, avalio o agronegócio, os números, enfim, o potencial de forma muito positiva. Temos muito espaço para crescer e muito o que produzir. Então, o agronegócio brasileiro ele tem se inovado nesses últimos anos? Tentado a se inovar constantemente, né? A gente vê, enfim, programas, a gente é muito fomentado a inovar e a mostrar que é possível se produzir cada vez mais preservando o meio ambiente. Então, destaco iniciativas como o programa ABC+, né, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento, que prevê aí a redução de emissões de carbono equivalente em 1,1 bilhão de toneladas no setor agropecuário até 2030. Questões também, programas de incentivo, né, da cadeia do agro, como foi a premiação do selo Mais Integridade nessa semana, na quarta-feira, no dia 23. Enfim, o agro é sempre movimentado a se inovar a cada momento. E aí um grande destaque também para a Embrapa, né? Esse importante órgão que vem desde a década de 70 inovando, incentivando a pesquisa e desenvolvendo programas importantíssimos como carne e carbono neutro, o sistema de integração lavoura, pecuária, floresta. Enfim, o agro é sempre movimentado a se inovar. E aproveitando essa sua análise aí, quais os desafios, então, do agro para as questões importantes e muito cobradas hoje pelo mundo, que você já adiantou aí, sustentabilidade, redução da emissão de gases que provocam o efeito estufa, Karina? São desafios e eu digo também sempre que são oportunidades, né, Simone? Então, a gente vê aí essa possibilidade de mostrar para o mundo que a gente é capaz, sim, de produzir cada vez mais, de atender a essa capacidade crescente de alimentação mundial, conjugado com a preservação, né? Lembrando aí o papel importantíssimo do Código Florestal. Então, os produtores também são responsáveis pela preservação. A gente tem aí 280 milhões de hectares preservados em função dessa exigência que é feita aos produtores, e aí se preserva a vegetação nativa, a biodiversidade, enfim. Então, mais que um desafio, eu enxergo como uma oportunidade de mostrar esse crescimento do agro de maneira sustentável. Agora já falamos da pecuária, vamos falar da agricultura, né? Esse celeiro a céu aberto, e por conta disso passa por adversidades, né? A agricultura sofre desde o ano passado por conta do clima, enchente, seca, né? A seca provocou muitas perdas e quebra de safra. Os produtores ainda estão sofrendo lá na região sul. A previsão da Conab para a soja, a estimativa de produção da safra 2021 reduziu, foi para 138,15 milhões de toneladas. Então, como você avalia a produtividade desse setor tão importante, né? Vamos falar dessa commodity, né? Importante aí para o Brasil, que é a soja. Como você avalia, então, essa questão aí da produtividade e do crescimento para esse setor?
É sempre importante que a gente está sujeito, sim, a quebras de safras, as intempéries climáticas. A ministra sempre enfatiza que é importante a gente respeitar, né, as características, as peculiaridades regionais de cada país. Ela reitera, inclusive, na questão ambiental. Mas os números do agro, eles são impressionantes. Então, em que pese essa diminuição na expectativa da safra, continua crescendo, continua com uma perspectiva muito boa e aí expandindo o mercado cada vez mais. E a produção brasileira de pescados também cresce. Temos aí uma grande protagonista, que é a tilápia, que além do consumo interno aqui no nosso mercado, também a tilápia é muito exportada aí, competindo com outros países, mas o Brasil exporta bastante, né, esse tipo de peixe. O setor pode crescer mais, Karina? Pode, com certeza, destaque, né, para a questão dos peixes. Ontem o ex-ministro, né, da pesca, inclusive, deu uma entrevista aqui no AgroMais, e também outros produtos. Destaco também um importantíssimo mercado que a gente tem, um mercado potencial, que é o da Índia, né, crescendo a intenção de compra de óleos vegetais e também de lentilha, feijão, os chamados pulses. Enfim, são muitas oportunidades que aparecem. Em 2021, a gente abriu 69 novos mercados. Desde 2019, foram 150 novos mercados. Então, a perspectiva de crescimento do Brasil é muito grande. A gente tem acompanhado também a Expo Dubai, agora, Expo Dubai 2020, e também negócios sendo realizados, os Emirados Árabes configurando aí um importante mercado consumidor, principalmente de frango, ovos, né? Foi o nosso terceiro maior mercado consumidor desses produtos. Enfim, eu enxergo com muito otimismo o nosso agro, que já é grande, mas eu tenho certeza que será cada vez maior. E também não podemos deixar de falar de geração de empregos, né? Que o agro, ele proporciona diante dessa cadeia aí que a gente passou pela agricultura, pecuária, aquicultura, indústria, ou seja, a cadeia toda emprega muita gente, não é, Karina? São muitos empregos diretos, são muitos empregos indiretos, então a cadeia é muito vasta e é o que eu acho de mais bonito, né, no agro, toda essa geração e todo esse impacto positivo que tem um efeito em cascata, não é mesmo? É verdade. Agora, a gente não tem como deixar de tocar nesse assunto aqui. Desde ontem a gente está falando muito em relação aos impactos, né, que o agro brasileiro pode sofrer por conta dessa crise lá no leste europeu, por conta da invasão da Rússia à Ucrânia. É lógico, né, Renata, que a vida importa muito mais, né, numa guerra. Quando a gente fala de guerra, a gente sempre está falando nisso, né, paz, a gente busca pela paz, as vidas importam, mas a gente não pode deixar também, nesse momento, de avaliar um pouco o que a guerra traz de consequência, né, para o agro, não só do Brasil, mas como o mundo vai afetar em muitos países. Mas aqui, o agronegócio ele pode ser impactado por conta desse conflito? Qual que é a sua análise? Infelizmente, nós estamos vivendo, assim, nessa semana, um momento muito triste. A guerra é sempre nefasta, né? Assim, lógico, as vidas diretamente, mas, assim, tudo o que acarreta a partir dela. Então, a gente tem esse sinal vermelho, né? Eu diria, principalmente em relação à questão dos fertilizantes, aquela região, enfim, exporta muito fertilizante para a gente. O Brasil importa cerca de 85% da sua necessidade de fertilizantes, então é uma preocupação já vinda desde o ano passado, né, por diversas questões geopolíticas, também intempéries climáticas. A gente teve uma crise, né, de desabastecimento de insumos, então que impactou o setor e aí podendo comprometer também nossa produção nacional, mas também questões como o trigo já foi mencionado, em que pese a gente não enfrentar um desabastecimento, podemos arcar e possivelmente arcaremos com preços maiores, né, desse produto, e sem contar da questão do combustível, né, que é muito importante e gera também um efeito em cascata e um aumento dos custos de produção, diminuição, né, da rentabilidade do produtor e consequente pressão no preço dos alimentos. Então, para 2022, para a gente fechar aqui, falando do Dia, né, Nacional do Agronegócio, qual é a sua expectativa agora para até 2022?
Como eu disse, eu sou otimista, né, Simone? Então, eu tenho um grande otimismo em relação ao agro, sou uma apaixonada pelo agronegócio e acho que, apesar de todas as dificuldades que enfrentamos, a gente vai superar mais essa fase e teremos um grande ano. Tá certo, muito obrigada então pela sua participação aqui, fazendo a sua análise nesse dia importante, que é o Dia do Agronegócio. Karina Tiesi, coordenadora de agronegócio da BMJ Consultores. Muito obrigada mais uma vez e tenham uma excelente tarde, viu? Eu que agradeço. Boa tarde.